Olá, meus queridos amigos e irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal aqui do Pastor Ricardo Oliveira, esse que vos fala. E eu gostaria de ler com vocês o capítulo de número 11 do livro do Apocalipse e o versículo de número 3, que diz-nos assim: E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Então, o título desse pequeno vídeo, porque vai ser realmente pequeno, apesar do assunto ser bastante denso, porque é um assunto escatológico, e eu confesso a vocês que assuntos escatológicos são palpitantes, porém são assuntos em que há muita divergência, em que há muita convergência também, porque se define escolas de interpretações dentro da escatologia, tá? Então é um assunto que há convergência, principalmente convergência denominacional, porque as denominações elas já têm os seus mestres que ensinam a escatologia e é como se fosse uma cartilha, cada um ensina daquele jeito, e se você ensinar diferente, você pode incorrer até em problemas na denominação. Então, se você trouxer uma interpretação também diferente, pode ter problema na denominação. Então, não é uma interpretação muitas vezes livre, mas é uma interpretação bem denominacional, já que as denominações fecham com uma determinada escola de interpretação, e quem foge dessa escola já é tido com maus olhos, né? Até como herege, porque está fugindo daquela interpretação ali. Bom, mas esse capítulo 11 aqui, das duas testemunhas, é um capítulo bastante concorrido, porque como eu falei, cada denominação ela tem a sua perspectiva escatológica, ela tem a sua doutrina escatológica, né? Temos as igrejas reformadas, temos as igrejas católicas, pentecostais e neopentecostais. Então, cada uma dessas igrejas elas têm a sua doutrina da escatologia. Umas são preteristas, ou seja, colocam as questões proféticas, inclusive do Apocalipse, no passado, já que a palavra preterista ela vem de pretérito, que quer dizer passado. Outras colocam as doutrinas em características futurísticas, ou futurista, na interpretação futurista. O nome já diz, coloca tudo no futuro, tudo vai acontecer no futuro, e esse futuro a Deus pertence e ninguém sabe ao certo que futuro e quando será esse futuro, e gera-se também um pouquinho de confusão essa interpretação. Outros já colocam a interpretação como interpretação histórica. Em outras palavras, tudo quanto o livro do Apocalipse, principalmente, vai dizer já aconteceu em algum desdobramento da nossa história, nos 2000 anos entre Jesus e entre nós, e entre o que escreveu o escritor do Apocalipse até chegar ao ano que nós estamos agora. Então, essa interpretação ela procura sempre pontos dentro da história para aplicar as correntes e as palavras proféticas do Apocalipse dentro do contexto da história. Então, como vocês veem, existe muita divergência em relação a interpretações. E as duas testemunhas? Olha, irmãos, as duas testemunhas, muitas pessoas já colocaram como candidatas ou como sendo as duas testemunhas Elias e Enoque, Elias e Moisés. Outros falam que vai ser Jeremias e João Batista. Outros dizem que são as duas últimas igrejas da Ásia, as duas testemunhas, das cartas às 7 igrejas da Ásia, as duas últimas lá são as duas testemunhas, que no caso seria a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Então, muita gente coloca também as duas testemunhas como sendo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E outros, com o pé um pouco mais no chão, com uma interpretação ainda futurista, creem que as duas testemunhas serão duas pessoas, dois homens, que serão preparados por Deus para profetizarem durante o período da grande tribulação.
serão como sendo dois grandes evangelistas que estarão no cenário do mundo, no cenário da terra, profetizando a palavra de Deus para as pessoas. E a alusão que eles estarem vestidos de pano de saco é porque o pano de saco, ele muitas vezes representa sinal de luto, representa sinal de desgraça, representa também sinal de tristeza e representa também sinal de humildade, humilhação. Então, eu creio que essas duas testemunhas, se forem homens, eles terão essas características. Estarão profetizando em tempos de desgraça, de tristeza, de morte, de destruição, e o mundo já está se avizinhando aí, pelo que nós estamos vendo no caráter, no cenário profético, a esse período, ao período da grande tribulação. O mundo já está caminhando, literalmente falando, para o dia da ira do grande Deus, porque é como chamada a grande tribulação dentro das páginas das Sagradas Escrituras. Bom, meu ponto de vista aqui é não definir quem são as duas testemunhas. Alguém bate o martelo, já li alguns livros, e tem alguns livros aqui sobre escatologia. Passei até um período da minha vida, durante 6 anos, estudando só escatologia, e deixei um pouco de lado a escatologia, né? Apesar de ser a doutrina que muitos dizem aí será mais importante para nós, já que tudo quanto está reservado para nós no futuro está exatamente no conhecimento escatológico. Então, claro que eu não relego esta doutrina, esta disciplina a segundo plano. Eu tenho como muito importante, como muito assim preciosa para nós. Eu relego a segundo plano as interpretações variadíssimas que nós temos aí das doutrinas escatológicas, e muitas dessas interpretações são muito conflitantes e gera muito problema, muita polêmica, muita dissensão e muito bate-boca entre nós cristãos, o que não deveria acontecer. Ok? Eu creio que podemos estudar todas as correntes, ver o que é bom de cada uma delas. Como diz a própria Bíblia, o apóstolo Paulo diz que devemos examinar todas as coisas e reter aquilo que é bom. Então nós podemos estudar todas as correntes de interpretação, não ficar com aquele pensamento ou aquele sentimento de que é pecado, de que eu estou traindo a Deus se eu trair a visão escatológica da minha denominação. Não é bem assim. Temos que ter a mente aberta, temos que pensar fora da caixa e temos que ter uma mente voltada para todas as visões. É claro que visões estapafúrdicas, heréticas, visões distorcidas, visões mirabolantes assim, que não tem nada a ver com o texto, com o contexto, mas que são fantasias e fantasiosas, é claro que essas devemos rejeitar veementemente. Fábulas não devemos aceitar, porque a palavra de Deus é para ser tratada com muita seriedade, e o assunto escatológico também tem que ser tratado com muita seriedade, com muita pesquisa, com muita diligência, a fim de que tenhamos, pelo menos, noções daquilo que estamos lendo, principalmente em relação a Apocalipse e a profecias, ok? Então aqui eu não vou dizer quem são as duas testemunhas, não vou ousar fazer isso, porque muitos já o fizeram aí, e no meu entendimento são meras especulações. Creio eu, isso para você, né, se você quiser me apertar, falar, pai, mas é o senhor, o que o senhor pensa, o que o senhor acha, pastor Ricardo? Para mim as duas testemunhas serão duas pessoas, na minha opinião, são dois homens, sim, que serão grandes evangelistas em meio à grande tribulação. Estarão pregando a palavra com poder, com autoridade, com sinais, tal qual Deus dotou aos seus grandes profetas e aos seus grandes líderes do passado. Porque muitos veem nas duas testemunhas sinais semelhantes ao de Moisés e sinais semelhantes ao de Elias, porque Elias era um homem que era chamado até profeta do fogo. E uma das testemunhas faz descer fogo do céu, a outra toca nas águas, ela se transforma em sangue. Então, com isso, associam a Moisés e a Elias, que são, diga-se de passagem, os dois candidatos
preferidos dos que ensinam acerca de quem é as duas testemunhas. Mas eu não vou aqui bater martelo, dizer que são eles dois as duas testemunhas. Para mim serão dois homens no tempo de Deus, na economia escatológica e soteriológica de Deus, no plano da pregação da palavra de Deus, que não deixará de existir também na grande tribulação. Serão duas pessoas preparadas propriamente para aquele tempo, para serem essas duas testemunhas. Isso não querendo menosprezar e nem desprezar as demais interpretações, ok? Já que aqui não estamos para polemizar e nem para debater, sim para ensinar a Bíblia Sagrada de acordo com uma perspectiva sensata, razoável e que tenha o pé no chão, ok? Que Deus abençoe e espero que esse vídeo tenha te abençoado de alguma maneira. Se tu gostou, dá aí um like, como sempre falo nos vídeos, dá o joinha, clica lá no canal, ativa as notificações no sininho, compartilhe o vídeo com muitas pessoas e incentive as pessoas a se inscreverem no canal, porque isso vai abençoar a vida dessas pessoas, a tua vida e a minha vida também. Um grande abraço, até o próximo vídeo, querendo Deus, Shalom.